O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui juntinhos para levar uma mensagem de fé e autoajuda para você. E hoje nós vamos falar sobre um tema até delicado. Sabe quando a gente começa a falar sobre obsessores, espíritos impuros, aqueles tormentos espirituais? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para tal, nós vamos trazer o melhor, dizendo a palavra de Deus para você, para a sua vida. E o texto bíblico hoje nos fala de uma das cruzadas evangelísticas de Jesus e que ele ia para uma região de Tiro e de Sidom, ou seja, como se fosse a região do Líbano hoje. Foi uma das viagens mais longas de Nosso Senhor Jesus. Exaustiva viagem. E ele tinha feito essa viagem até porque os discípulos queriam que Jesus saísse fora um pouco daquela multidão que sempre o procurava e queriam tirar ele daquele ambiente que ele estava. Mas a multidão sempre seguia a Jesus. É isso que nós vemos nos dias de hoje. Até o momento que o texto bíblico nos fala que, quando ele estava ao redor daquela região de Tiro e Sidom, veio uma mulher gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tenho em casa uma filha que está possuída gravemente por demônios, ela está sendo consumida por demônios. Era o apelo de uma mãe desesperada. Amados, no contexto dessa história, para nós aprendermos a lição dela, temos que ver que, primeiramente, Jesus estava passando pelaquela região, ele não iria ficar ali. Era uma região de gentios, ou seja, pessoas que tinham um certo conflito com os judeus. Ele estava numa área que não era a área dele. E ele estava de passagem. E aí vem o primeiro ensinamento. Jesus hoje está de passagem pela sua vida. Ou seja, ele está passando através dessa mensagem. Eu não digo de passagem na sua vida. Ele está passando até você. Ele estaria hoje, através dessa mensagem, através da palavra de Deus, passando na sua vida para te dizer, bater na tua porta: eu tenho algo para te falar, para te dizer. A partir de agora as coisas vão melhorar. E ele passando naquela região, a mulher veio até ele. Era a dor de uma mãe com um sofrimento atroz, vendo a sua filha doente, sendo consumida pelos demônios, os espíritos impuros, os espíritos obsessores. Vejam quantas mães hoje também não estão sofrendo porque estão vendo seus filhos entregues às drogas, aos vícios, os filhos que às vezes andam tristes, com depressão, sem motivo aparente. É o mal da juventude hoje, que só quer ficar no seu quarto, no joguinho, perde a alegria de viver, perde o sol que brilha todas as manhãs. Quantas mães estão sofrendo por ver seus filhos doentes e muitas vezes num leito de hospital, estão suplicando a Deus por uma ajuda, um socorro? Sim. Temos muitas mães hoje que estão sofrendo porque vêm seus filhos tomando caminhos errados, andando em más companhias. E muitas vezes a causa desse sofrimento, dessa doença, dessas más companhias, é justamente uma influência espiritual negativa. Os espíritos obsessores, os espíritos impuros, como a Bíblia Sagrada diz, são o ataque das trevas. E para isso, existe um caminho para se livrar desses ataques. É o Senhor Jesus. Aquela mulher, apesar de ela ser uma mulher de origem cananeia, porque aí o texto da palavra de hoje nos fala da mulher cananeia, ela que tinha um culto totalmente diferente do culto dos judeus. Eles pregavam, eles adoravam vários deuses pagãos, faziam oferendas, sacrificando crianças, enfim. Ela, mesmo assim, sabendo que Jesus ia passar pelaquela região,
Algo moveu dentro dela e esse algo se chama fé. Ela acreditou que Jesus realmente era o Filho de Deus na terra e que ele era a única pessoa que poderia curá-la, curar a filha dela, e não os deuses pagãos. É isso que Jesus está te falando hoje também. Se você procurar a Jesus, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é ateu, mas se você procurar a Deus com todas as tuas forças, porque até o ateu, numa hora de dor, ele vai dizer, ai meu Deus, não importa a sua crença religiosa, se você procurar a Deus de coração, com fé, o milagre acontece, as portas se abrem, os espíritos trevosos não vão conseguir se aproximar de você. E ela foi gritando, Jesus, filho de Davi, e isso é muito importante, porque quando ela chamou o Senhor, filho de Davi, ela estava reconhecendo justamente de que Jesus era o Filho de Deus na terra. E Jesus continuou a caminhada. Sabe que às vezes dói, mas dói muito quando a gente reza, ora, né? Participamos dos nossos cultos e as nossas preces não são atendidas. Isso dói, realmente dói porque a gente se sente abatido, órfão, né? Isolado, que ninguém está nos ajudando, que Deus não está nos escutando. Porém, nosso Deus sempre nos escuta, mas às vezes não é a hora nem o momento de ser atendidos. Às vezes Ele está testando você, isso mesmo, testando a sua fé, testando a sua perseverança, testando a sua paciência, porque tudo ocorre não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Até que chegaram os discípulos, começaram a falar, mulher, pô, cala, você está atrapalhando, você fica gritando muito. Chegaram para Jesus, Jesus dispensa essa mulher, porque pô, ela está fazendo muito barulho, muito alvoroço. E Jesus vai dizer algo para a gente, parece estranho, né? Ele vai dizer, olha, eu vim só para os filhos do meu povo, né? Eu vim só para os eleitos de Deus, que seriam, no caso, os judeus, né? E a mulher, então, vendo que aquele ali era o momento, ela correu e se ajoelhou aos pés de Jesus, passando na frente de todo mundo. Olha que mulher interessantíssima, esperta. Ela não se abateu com a negativa, ela ainda tomou a atitude de correr mais à frente, ainda interrompeu a caminhada do mestre, se ajoelhou aos pés dele. Olha que mulher extraordinária. E mesmo que não seja a fé que ela foi ensinada, vamos dizer assim, ela teve fé em Jesus, teve fé em Deus. E então ela vai dizer, Senhor Jesus, filho de Davi, a minha filha está endemoniada em casa, está moribunda, está sofrendo muito, só o Senhor que pode curá-la. Jesus, vendo aquele momento, aquela situação, ele teve compaixão dela. E ele vai dizer para ela, olha, não devemos jogar as migalhas, o pão dos filhos aos cachorrinhos, né? Era uma expressão idiomática que ele estava dizendo o seguinte, olha, os filhos de Deus, eleitos de Deus, é o povo judeu, né? A gente não deve dar os pães para aqueles que não são dos filhos de Deus. E ela vai dizer assim para Jesus, é assim, eu entendo isso, está certo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, né, dos seus donos. Então ela não estava pedindo um grande milagre, ela pedia uma migalha, ela pedia bênção, uma atenção especialzinha ali para ela, por causa da sua filha. E Jesus entendeu ali, vai dizer para ela, mulher, que fé espetacular, nossa, você é realmente diferente. E ele disse para ela, seja feito segundo a sua fé, porque a sua fé vai curar a sua filha. Olha que legal. Então, assim, ela vai dizer que, dependendo da sua fé, você que está nos assistindo, você pode alcançar aquilo que você deseja. Sim, mas primeiro você tem que procurar a Jesus, independentemente da sua crença religiosa, independentemente da sua vocação espiritual. Procure a Jesus, que tudo que Ele mesmo nos disse e nos revela, procurar a Deus sobre todas as coisas e tudo mais nos será acrescentado. E esse é o convite que eu faço para vocês, independentemente. Preste atenção, você que é católico, que vai na missa, ou você que é evangélico, vai ao culto com o seu pastor, todos esses caminhos são excelentes, mas eu quero te propor algo também muito bacana. Venha conhecer o lar do Inácio, venha ter uma experiência de fé que será renovadora em sua vida. Você vai ouvir a palavra de Deus pura e de uma forma simples, que eu tenho certeza que vai alimentar a sua alma. Nós somos uma bandeira neutra e que achamos sim que seguir a Jesus
é o caminho da salvação. Mas, terminando essa mensagem, nós temos muita coisa interessante no programa de hoje. Muda de canal não. Rapidinho eu vou passar aqui para os nossos anunciantes, aqueles que nos ajudam a construir esse programa, e já eu volto com a nossa filantropia e com o Eduardo Dias Responde. Fica conosco mais um pouquinho. Inicia a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado, e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança, com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas, proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa,
e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. E leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 27 5585. Conheça o trabalho da doutora Mei Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora Mei entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Bom, chegamos agora àquele momento gostoso, prestação de contas com vocês que nos ajudam. Olha, nós temos na nossa filantropia do lar, todos os meses, um trabalho muito bonito, que é aquela confraternização com a sopinha da caridade, sopinha de Santo Inácio, como nós chamamos. Ali são feitas grandes panelas de sopa e que nós, juntamente com os nossos irmãos assistidos, nós almoçamos ali com eles. É a sopinha que ela não é só aquele prato de sopa para alimentar o corpo, mas é aquele prato de sopa que alimenta a alma. É um momento em que nós interagimos mais, sabemos do problema de cada pessoa, nós convivemos juntos, né? Também, né, agora nós estamos também cantando, né, com o nosso coral para alegar o coração dos nossos assistidos, que na maioria de todos que estão lá são pessoas que vivem uma vida muito sofrida, muito dura, e que não estão, essa sopinha às vezes é o único alimento daquele dia que o povo vai receber. É um trabalho de dedicação, de amor, somos todos voluntários num trabalho de ajuda ao próximo. E é claro que além do trabalho da sopa, nós também fazemos distribuições de cesta básica. Nós doamos mensalmente mais de 100 cestas básicas com itens muito importantes, com todos os itens de uma cesta básica, mas acrescentamos outras, como achocolatado, biscoitos, alguns elementos que dão mais proteínas, né, para os nossos assistidos. Então, e essa cesta básica é o alimento que cada pessoa vai viver naquele mês. Então, é muito importante que seja uma cesta básica bem completa. Esse é o nosso sacrifício. E também procuramos fazer com que sensibilize o seu coração para que você nos ajude ao menos com 1 quilinho de alimento, para que nós consigamos manter mensalmente essa cesta de amor e caridade. E todos vocês que já participam dessa grande corrente de amor, nosso muito obrigado. E vamos rapidinho agora já para a parte de Eduardo Dias Responde, em que eu vou esclarecer as suas dúvidas. Bom, agora chegamos ao momento que as pessoas escrevem para mim, muitas delas me perguntam na própria reunião pública do lar, que são as quintas-feiras, e eu tenho algumas perguntas para responder aqui hoje. Uma delas é o seguinte, tem uma pessoa que me escreveu e me mandou: Eduardo, como é que são realizadas aquelas sessões de desobsessão, de limpeza energética? Ele, dentro do contexto que essa pessoa me fala, ele diz que está passando um momento difícil na vida,
que está tudo parece amarrado, travado, os negócios deles não estão indo para frente, que sempre andaram bem, agora parece que deu uma parada, né? E com isso está trazendo confusão, briga dentro de casa, enfim. E ele está interessado em saber como é que são as sessões de desobsessão, descarrego ou de limpeza energética ou retirada de espíritos impuros. E para isso eu tenho aqui que explicar a vocês que as nossas reuniões, elas têm um diferencial. Nosso diferencial, ele vai justamente porque nós temos uma sala que foi preparada no lar do Inácio, que ela fica fora do corpo físico do lar, que ela é no meio da mata, né? Assim, uma área muito bonita, né? Uma sala muito bonita, toda envidraçada, está de frente para a mata, né? Embaixo tem ali sim toda a energia da Mãe Terra, temos um cristal bruto no topo, enfim, é uma sala muito bem preparada, estudada e cientificamente montada para que a pessoa, quando chega lá, ela vai receber uma limpeza espiritual das entidades que trabalham no lar do Inácio, dos sensitivos do lar do Inácio, e faz uma verdadeira varredura, limpeza e o trabalho de desobsessão, ou seja, de desligamento dessas entidades trevosas daquela pessoa, dessa entidade trevosa que está atrapalhando a caminhada daquela pessoa, daquele mal-olhado, aquela carga negativa. Então, isso tudo é realizado dentro dessa sala que tem um potencial magnético extraordinário. Então, temos sim um trabalho e são realizados todas as quintas-feiras, tá? É no horário da nossa reunião que é feito esse trabalho de limpeza espiritual e descarrego numa sala que é maravilhosa, no meio da mata, muito, muito, muito gostosa de se frequentar. Mas aí vamos passar para outra pergunta que o pessoal me diz: Eduardo, como às vezes podemos, né, melhorar a percepção mediúnica? Ou seja, a pessoa que está me escrevendo isso diz assim: olha, eu sinto que já me falaram que eu sou médium, eu gostaria de abrir a terceira visão, gostaria de ter um novo despertar. Como isso é possível? Bom, tem um vídeo aqui de um grande estudioso disso, que é o Wagner Borges, e ele vai nos dizer o seguinte: existe lá no lar, vamos falar pelo lar, lá nós temos também os nossos grupos de estudo, que nesses grupos de estudos nós fazemos o desenvolvimento mediúnico. Esse desenvolvimento, ele não é só a teoria, não. Por quê? Ele é também a prática, o exercer, o despertar, fazer exercícios que possam abrir, despertar a sua mediunidade, a sua sensibilidade. E aí nós vamos observando, bom, qual é o dom que essa pessoa tem? É o dom da terceira visão, o dom da psicografia, da clarividência, clareaudiência, enfim. Então, e aí nós começamos a lapidar esse diamante para que ele fique lindo, bonito e realize trabalhos maravilhosos na prática da caridade. Então, convido você a assistir esse vídeo, que vai dar apenas um breve exercício, só para você ter uma ideia de alguns dos que nós realizamos no lar. Assista comigo. Como melhorar o nível dessas experiências, ficar mais lúcido, ter uma consciência maior. Experimenta por uns 6 meses, Jennifer, na hora de deitar, sentada na cama com calma, concentra uma luz dentro da testa, como se fosse um sol pequeno. Imaginar uma luz, é isso? Visualizar, como se fosse um pequeno farol. Sempre que a pessoa imaginar algo de energia, energia é movimento. Por exemplo, se eu vou passar energia para ele, eu não imagino algo parado, e sim algo vibrando. Então, se eu visualizo uma energia, não é um recorte mental, Rafael, é algo vivo. Um pequeno sol vivo, pulsante dentro, uma luz visualização. Na testa, é como se você acendesse um farol interno, de dentro para fora, e pulsa isso serenamente, não é forçar a barra. Isso em que momento ela deve fazer? Perto da hora de deitar, porque ela está se referindo às saídas do corpo. Sim. Ela não deve fazer deitada, porque ela vai apagar no sono. Faça sentada na própria cama. 10 minutinhos de pulsação de luz na testa, depois ela já escorrega e deita. Isso, se ela conseguir manter durante 6 meses. Todos os dias? Todas as noites na hora de deitar, potencializa o campo energético daqui, que melhora a visão do que ela está querendo ter, que é uma maior nitidez, tanto na visão fora do corpo, quanto fora, que é a ativação do chakra da testa. Isso é uma forma tranquila de, igual uma musculação, que você fala, vai devagarzinho todo dia, mexe a musculação, com o tempo ela vai expandir. Por concentração e visualização, o chakra da testa, lentamente, a boca dele vai ficando cada vez mais para fora. Isso favorece clarividência, percepção de energia
e a melhor lucidez nas saídas do corpo. Bom, espero que vocês tenham entendido muito bem como é que essa lapidação espiritual para o desenvolvimento dos seus dons, os dons do Espírito Santo, os dons espirituais. Bom, agora chegou o momento de nós nos despedirmos de vocês, fazendo aquele convite todo especial que fazemos todas as semanas. Quero convidá-los para ter um encontro de fé no Lar Dom Inácio. Nós estamos localizados na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. E a nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, início às 18 horas. Pedimos sempre a pessoa chegar um pouquinho antes e tal, para pegar a ficha, aquelas coisas todas. Nossa reunião pública ela é marcada, primeiro, pelo aconchego, pelo amparo, pelo acolhimento. Segundo, ela é marcada pela palavra de Deus, que é a primeira coisa que você vai receber. Depois tem o coral de Santo Inácio, né? E temos também o momento do reiki coletivo, em que todos nós recebemos uma energia extraordinária, coletivamente para todos nós, e que abre o caminho para os trabalhos espirituais do Lar Dom Inácio. A partir dali, cada sala é uma sala de tratamento. Cada sala é uma sala em que você vai ter um encontro extraordinário com o seu eu interior e com Jesus. Encontro marcado, quinta-feira, 18 horas, no Lar Dom Inácio. Eu te espero e uma ótima semana a todos.